Boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu desejo, meu coração nesta noite, ao recebê-los, receber a família da Jéssica, todos aí presentes, né? Nessa noite que para a gente é tão festiva, tão alegre, tão grata essa oportunidade. E realmente para a gente é um grande prazer recebê-los. Sintam-se muito bem no nosso meio, na nossa igreja, toda a simplicidade, mas é uma igreja que está aberta para recebê-los. E essa noite nós vamos adorar ao nosso Deus juntos. E que a graça e que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Vamos iniciar esse culto com a palavra do Senhor Jesus, que diz lá com a palavra do salmista, que diz no Salmo 127, verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. O tema do culto desta noite é herdeiros do reino de Deus, porque herança do Senhor são os filhos. Então nós vamos falar sobre essa herança herdada pelos filhos de Deus. Gênesis capítulo 17, verso de 1 a 14, nos narra uma aliança que Deus fez com Abraão, onde ele promete essa herança para o seu povo. Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 14. Quero convidá-los a se colocarem de pé para fazermos a leitura deste texto de forma alternada. Gênesis capítulo 17, de 1 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém. Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança, ela precisa ser obedecida. Qual era a aliança? Destaca o verso 12, parte A.
O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. E o verso 14: o incircunciso, ou aquele que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus é um Deus de aliança. Vamos falar sobre isso nesta noite. Quero convidar então para uma oração de adoração a Gabriela, que nos conduza numa oração ao nosso Deus, colocando na sua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, vindo louvar a Ti, coisa que tantas nações já não têm, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de termos essa liberdade, Pai. Amém. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é dono de toda a nossa vida, Senhor, desde o que fomos até o que seremos. O Senhor sabe e o Senhor nos guardou durante todo esse tempo, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por ter feito grandes coisas em nossas vidas. Por mais que nós não entendamos muitas vezes, o Senhor sempre fez o melhor para nós e por isso nós estamos aqui para Te adorar e bendizer o Teu nome, Pai, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, esse culto, que ele fale aos nossos corações e que nós saiamos daqui diferente de como entramos, Pai. Amém. Em nome de Jesus é que eu Te oro e Te louvo. Amém. Amém, Senhor. Vamos adorar ainda o Senhor com um louvor, no hino de número 21. Louvor ao Deus de Abraão. Nós vamos passar um momento de contrição, confissão dos nossos pecados. Quero convidá-los a terem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos 17 a 25. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Romanos, capítulo 4, de 17 a 25. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Verso 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E é por conta dessa nossa transgressão que o Senhor Jesus foi entregue, por conta do nosso pecado. Mas Ele ressuscitou para nos justificar, nos tornar justos diante dEle, pela sua obra. E nós, quando confrontados pela palavra de Deus, reconhecidos disso, que Jesus Cristo morreu por conta das nossas transgressões, nós nos curvamos diante dele em gratidão por ele ter perdoado o nosso pecado, mas também em confissão, reconhecendo que precisamos realmente do seu perdão, dia a dia, lembrando que cada vez que pecamos, tem que vir à nossa memória que Jesus morreu por conta desses pecados. Então, o pecado que você cometeu essa semana, se você crê em Cristo, saiba que Ele morreu por esses pecados. Então nós nos curvamos diante da presença dEle para pedir perdão, porque foi por nosso pecado que Ele teve que morrer. E nós nos colocamos sempre no momento do culto, na presença de Deus, confessando a Ele e agradecendo a Ele por esse perdão. Então vamos curvar nossa cabeça nesse momento, confessando ao Senhor os nossos pecados, realmente quebrantados, arrependidos, contritos, voltando o nosso pensamento para o que Ele acarretou na pessoa e na obra de Cristo. Eu vou pedir a nossa irmã Aureli que nos conduza a uma oração de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus, confessemos a Ele. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu, Deus, que estivéssemos aqui, ó Pai. Obrigado, Pai, por todos que aqui estão, Senhor. E aqui, Pai, com um coração quebrantado, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Que o Senhor, Pai, nos traga à memória, Pai, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez por nós, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, ó Deus. Com grande amor, o Senhor tem dado por nós, porque fez tudo isso, Deus. Que possamos, ó Pai, toda vez que pecar, lembrar, Senhor, que o Senhor odeia, Pai, o pecado, mas ama o pecador. Que nós possamos ser libertos, ó Deus, por teu sangue, por Cristo Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração, que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos a cantar agora o hino mais perto da cruz, olhando para a cruz e lembrando-se desses nossos pecados.
Vamos colocar de pé e fazer deste hino também a nossa oração cantada. Hino 222, mais perto da cruz. Passando o momento de consagração ao nosso Deus, fazemos a leitura deste salmo que fala de uma família bem-aventurada. É um cântico de louvagem. Salmo 128. Vamos ler todos juntos, são apenas 6 versículos. Convido a todos para lerem este salmo. Leiamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segredo de ter um lar abençoado, seus filhos como rebentos, sua esposa, marido, uma família feliz, é temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Possamos fazer isso, um momento de consagração. Pense se você tem andado nos caminhos do Senhor, se você teme ao Senhor de verdade, não apenas de palavra. E vamos consagrar então a nossa vida enquanto cantamos, enquanto louvamos ao nosso Deus, com 2 cânticos. Vamos consagrar a nossa vida a Deus e depois
teremos uma oração intercessória em favor dos nossos irmãos enfermos, da nossa nação, do nosso país, esse momento difícil que estamos passando. É o momento também de consagrar seus dízimos, suas ofertas. Você que é membro da igreja, tem o compromisso de sustentar a causa da igreja, a causa local. Também tem essa oportunidade, cumprindo o preceito bíblico, e vamos consagrar então, enquanto louvamos ao nosso Deus. Aliança,
nesse momento que nós vamos consagrar, agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E eu disse que a gente ia interceder também para as pessoas que estão enfermas. Vamos orar pela Letícia, ela está em casa, ela teve febre essa semana, muita dor no corpo, fazer o exame amanhã do Covid, aguardando o resultado, então ela preferiu não vir. Mas vamos orar por ela, pelo Antônio, que também está no hospital nesse momento. Então vamos orar, queridos, por essas pessoas, pelo Silvio, nosso irmão também que está internado, e por todos que nós conhecemos, no nosso ciclo de amizade, aí, nossa convivência. Vamos orar por essas pessoas nesse momento. Vamos interceder pelo nosso país, pelos nossos governantes, e agradecer também pelos dízimos e ofertas. Nosso momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir ao irmão que nos conduza nessa oração. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, agradecendo por tudo quanto o Senhor faz por nós, pelo cuidado, Senhor, por nos prover saúde, por estarmos aqui, Senhor, podendo adorar ao Senhor e aprender mais de Ti, Senhor. Muitos são os caminhos que o mundo oferece, mas o Senhor, no Teu infinito amor, nos deu a possibilidade de estarmos aqui. Somos gratos pelo sacrifício que Cristo fez na cruz por nós também. Esse foi o maior de todos os milagres, pois nos tirou da nossa morte e nos deu uma nova vida, Senhor. Senhor, peço agora que o Senhor coloque sua mão sobre a Letícia, sobre a Antônia também, sobre o irmão que está internado também, que o Senhor esteja abençoando-os, guardando, Senhor, livrando-os do mal. E também operando nos médicos para que eles possam operar milagres para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor esteja também, Senhor, abençoando essa igreja, os líderes da igreja, que eles possam usar as ofertas, os dízimos, para a propagação do Seu Evangelho da forma mais sensata, Senhor Deus. Amém. O Senhor coloque sua mão sobre eles e também sobre o pastor da igreja, Senhor, que ele possa ser usado como instrumento também para trazer a Sua palavra, Deus. Amém. Esteja, Senhor, nos dando direção, discernimento, que nós possamos desligar das coisas do mundo e estarmos prestando atenção para receber essa palavra, e que seja uma palavra viva em nossas vidas. Amém. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podemos assentar. Queridos, vamos passar o momento de ouvir a palavra do nosso Deus para nossa edificação nessa noite. Momento de edificação, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 78. Faremos a leitura deste Salmo, Salmo 78, apenas os primeiros 8 versos. Salmo 78, de 1 a 8. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ler aqui, ó Pai, a Tua palavra, a palavra que nos instrui. É um salmo didático, é um salmo instrutivo, é um salmo que diz como nós devemos proceder na nossa vida.
É um salmo que conta uma belíssima história. É um salmo que vai contar uma parte da história da tua relação com o teu povo de Israel. E o salmista, ó Deus, nos exorta, inspirado pelo teu Santo Espírito, um salmo profético, para que essas palavras sejam transmitidas de geração em geração aos nossos filhos, para que eles não se esqueçam dos grandes feitos do Senhor, das suas maravilhas, e para que eles obedeçam os seus mandamentos, e que possamos cumprir, ó Deus, esta ordenança, este imperativo, este mandamento, que possamos instruir as futuras gerações das grandes maravilhas que os nossos pais nos legaram, nos deixaram na sua história do agir do Senhor sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor edifique esse povo, que o Senhor edifique todos que estão aqui nessa noite com a tua palavra. Que o Santo Espírito caia profundamente em seus corações e que essa palavra seja aplicada e produza fruto para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Amados, nós estamos aqui nessa noite, como eu disse na introdução do culto, com os nossos corações muito alegres, né? Uma grande alegria todas as vezes que nós temos o privilégio de receber alguém introduzindo-se na comunhão dos santos, introduzindo-se na igreja, mediante o batismo, que é a porta de entrada para a igreja, para a congregação, para a comunhão dos santos. Este é o mandamento do Senhor. E nós estamos muito felizes, né? A Elisa hoje está aqui para isso. Mas a gente precisa entender um pouco isso, né? Muitos podem estar questionando, né? Mas o que a Elisa está entendendo disso tudo que está acontecendo hoje para que ela esteja aqui? Afinal de contas, é apenas um bebê, lindo, mas um bebê. Né? Não tem discernimento de nada que vamos fazer aqui nessa noite. Ela não tem consciência de nada que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Por que ela está sendo apresentada? Todo esse ritual que vai ser feito sobre ela não tem a mínima consciência. E muitos de nós também não temos o discernimento exato disso. Né? Muitas pessoas estão na igreja e veem esse ritual, esse ato, né, do batismo, entendem, isso aí está na Bíblia, tem que fazer, mas não entendem a importância disso. Mesmo os adultos, mesmo muitos que foram batizados porque a igreja disse que precisava batizar, colocou água na cabeça, tudo bem, se é isso que a Bíblia diz, mas o que isso significa? Por que tem que ser feito? Qual a importância disso? E qual é o legado disso? O que é o batismo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Criando os filhos da promessa. Esse salmo é um salmo didático, dito aqui, né, de ensinar como criar os filhos da promessa. Os filhos da aliança. Nós lemos na liturgia da aliança que Deus fez com Abraão, que dele ele faria uma grande nação. E nós lemos também que o mandamento do Senhor para Abraão é que ele circuncidasse os seus filhos ao 8º dia de nascimento. Precisava circuncidar. O que era a circuncisão? A circuncisão era a retirada do prepúcio do menino, né? Aquela pelezinha ali que hoje as pessoas operam por conta de fimose nos meninos, né? Deu fimose, retira-se aquela pelezinha do prepúcio do menino. Isso era feito nos meninos, e isso era um mandamento, era uma ordenança de Deus. Todo menino, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. E isto era o sinal de obediência a Deus, daquela aliança que Deus fez com Abraão. Ele disse: de ti farei uma grande nação. Abraão teria um filho, e este filho seria um filho da promessa. E no 8º dia ele teria que tirar o prepúcio deste menino. O que esse ritual, o que isto simbolizava, o que isto representava? E é isso que nós precisamos entender.
Mas espera aí, estamos apresentando uma menina. A menina não tem prepúcio. O que é isso? Então é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Deus fez um pacto com Abraão de que da sua descendência aquele povo seria abençoado por ele. Deus tinha uma relação para aquele povo que passaria a ser por meio desta circuncisão marcado como povo de Deus. Portanto, a circuncisão era uma marca no corpo físico, de que aquela criança fazia parte de uma aliança de Deus com Abraão, com a sua descendência. E este ritual, ele era feito todas as vezes que uma mãe tinha um filho menino. Ao 8º dia, tinha todo um ritual de apresentação do menino, e o prepúcio lhe era tirado. E, incrivelmente, milagrosamente, Deus estabeleceu isso de forma que, exatamente no 8º dia, quando isso era feito, o menino não sentia dor. Ali já manifesta o milagre de Deus. No 8º dia, podia fazer. Ele não sentia dor. Se passasse disso, ou se fosse antes disso, eles gemiam. Ali começa-se o sinal do milagre de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Então eles faziam isso no 8º dia. Aquela criança tinha consciência daquilo que estava sendo feito? Óbvio que não. 8 dias de nascido. Mas aquele era o sinal, aquele era o mandamento, aquele era o pacto. E por que no menino? Porque toda a descendência dele, fosse menina ou menino, gerado por ele, com aquela marca, estaria dentro desta aliança, estaria dentro deste pacto. Então as suas gerações, toda a sua família, quando ele crescesse, se tornasse homem, reproduzisse, os meninos também seriam circuncidados, seus filhos. E todas as meninas e meninos e meninas geradas estariam dentro da aliança, porque vinha daquela marca, vinha daquela circuncisão. Este era o ritual lá no Antigo Testamento, do texto que nós lemos. E Deus separou um homem, Abraão, depois mudou o seu nome para Abraão, dizendo que ele seria pai de numerosas nações. Dos seus filhos, daquela descendência, aquele povo marcado, faria parte desta aliança. O que isso diferenciava esse povo do resto, dos outros povos? A manifestação do poder de Deus. Deus abençoava aquele povo poderosamente. Deus tinha bênçãos especiais para aquele povo. Deus fazia esse povo prevalecer. E era um povo pequeno diante de outros povos. Era uma nação pequena. O povo de Israel era uma nação muito pequena. No entanto, quando nós lemos todos os relatos, desde Gênesis, e vai passando, como que esse povo foi desenvolvendo, como que ele foi crescendo, como foi se dando a história, nós vamos vendo a ação de Deus nesse povo de forma misericordiosa. Um povo pequeno que prevalecia sobre grandes exércitos. Temos a história de Gideão, por exemplo. Gideão fazia parte desse povo de Deus. Deus levantou esse homem com apenas 300 homens e destruiu um exército de mais de 120 mil homens. Nós temos a história de Moisés, um homem de Deus, que Deus chamou, que Deus levantou para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, que era a maior potência na época, e eles estavam debaixo do jugo de Faraó. E Deus manda que Moisés vá lá, um simples homem, e tire aquele povo do Egito. E é óbvio, a gente conhece aí, a maioria conhece a história de que Faraó não permitiu isso, e que Faraó ia contra, não permitia que aquele povo saísse, Deus mandava praga. E Deus mandou as 10 pragas do Egito, até que finalmente Faraó deixasse que aquele povo de Deus fosse liberto daquele cativeiro. E nós conhecemos a grande história do Mar Vermelho, quando o povo se apresentou diante do mar, o mar se abriu, para que o povo de Deus passasse em terra seca, com aquela barreira de água de um lado e de outro. E o povo todo de Israel passou. Quando vieram os exércitos de Faraó,
atrás deles, perseguindo eles, o mar se fechou e todos morreram. Não sobrou ninguém. O povo de Israel foi guardado, foi preservado ileso. Então, este selo, essa circuncisão, era a marca de um povo de Deus. Que Pedro vai dizer que este povo é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este é o povo de Deus. Mas é interessante que a palavra de Deus não diz que esse povo, por ser povo de Deus, era um povo sem pecado, muito pelo contrário. E é aí que nós nos identificamos com esse povo. Deus fazia muitos milagres na vida desse povo, como esses, apenas 2 exemplos que eu citei. No entanto, esse povo era um povo idólatra. No entanto, esse povo era um povo rebelde. Esse povo era um povo corrupto. Esse povo, um povo que não obedecia a Deus. Deus levantou Moisés, deu para ele, escreveu, o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra as leis que eles não deveriam deixar de cumpri-las. O famoso 10 mandamentos, o decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Eu sou o Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, guarda o dia do Senhor para o santificar e me adorar. Não furtarás, não roubarás, não adulterarás. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás. Deus dá os 10 mandamentos para esse povo, cumpra isso. E o povo de Israel, vendo as manifestações de Deus, vendo os grandes milagres de Deus, por meio desse pacto, dessa aliança que ele tinha com esse povo rebelde, então estava constantemente sendo influenciado por outros povos pagãos, e imitando-os, levantando altares, postes ídolos, e dizendo, esse aqui que vai me salvar. Coração idólatra, coração corrompido. A gente vê isso lá desde o início, mas por que isso aconteceu? E é aí que a gente precisa entender a história por conta da queda do homem lá no Éden, lá no pecado de Adão, quando ele desobedeceu a Deus. E ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser igual a Deus, conduzido pela serpente, astuta, Satanás em forma de serpente. No dia em que você comer, você vai ser igual a ele, você vai ser igual a Deus, você vai ter todo o conhecimento. E o homem cobiçou, pecou, desejou tomar o lugar do seu Criador, ou ser igual ao seu Criador. Sendo que a primeira lei de Deus para o homem ao criá-lo foi: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E infelizmente o homem não obedeceu a Deus, ouviu a voz da serpente, ouviu a voz de Satanás e comeu daquele maldito fruto. E isso, a palavra de Deus vai nos narrar, que parece que é história de figurinha, né? Mas não, amados. Isso não é uma história para contar para criancinha, não. Isso é uma história real. Os efeitos se marcam na história humana. A corrupção atingiu todo o gênero humano. Toda a humanidade pecou. Você fala, mas isso aí é coisa que está escrita na Bíblia. O dilúvio não está só escrito na Bíblia, não. O dilúvio caiu aqui na terra. As águas tomaram, as águas mataram toda a humanidade, com exceção de Noé, que era um homem justo, íntegro e temente a Deus. E Deus preservou a vida de Noé e de seus 3 filhos, as suas 3 noras por conta disso, e da sua esposa. Apenas essas pessoas, 8 pessoas, 3 filhos, 3 noras e o casal, Noé e sua esposa. Somente eles e um casal de cada espécie dos animais foram preservados pela misericórdia de Deus. Porque um homem se encontrou íntegro, um homem se encontrou fiel, um homem era obediente à lei de Deus. E Deus preservou não apenas a vida dele, mas a sua família. E dele fez uma nova descendência. Então aquela terra, aquele mundo passado, que produziu, o mundo estava todo transgredido. Lembram-se que Caim matou Abel?
Ali foi a primeira morte. O homem não tinha sido feito para morrer. O homem tinha sido feito para viver em paz com Deus. Mas depois da queda, Caim matou Abel. Foi o primeiro homem a morrer na história. E dali, a terra toda corrompida pelo pecado. Deus manda o seu juízo, o dilúvio. Acaba com aquela geração, acaba com aquele povo, preserva apenas essa família. Essa família sai da arca. E essa família começa a se reproduzir, começa a encher a terra novamente. E Deus estabelece uma nova aliança. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Colocarei no céu um arco para marcar que nunca mais exterminarei a terra com o dilúvio. Mas vocês têm que me obedecer. E a palavra de Deus diz que não foi isso que aconteceu. O povo continuou se corrompendo. O povo continuou pecando. O povo continuou desobedecendo a Deus. Porque o fruto do pecado lá de Adão caiu, passou a toda geração. E assim a palavra de Deus vem narrando essa história desse povo, que era um povo tão abençoado por Deus, mas era um povo rebelde. Era um povo que não obedecia, por mais que Deus fizesse aliança com esse povo, e que mais que Deus desse bênção para esse povo, fizesse milagres no meio desse povo, era um povo rebelde. Mas Deus da aliança sempre era fiel à aliança que ele fazia com esse povo. Se ele fez aliança com Abraão, que de ti farei uma grande nação, ainda que esse povo fosse rebelde, Deus mantinha a sua palavra e fazia uma grande nação. Abençoarei a tua descendência. E a bênção de Deus sempre veio sobre o povo de Deus. Irmãos, então nós estamos dizendo aqui nessa noite que o povo de Deus, ele não deixa de ser pecador. Todos nós somos pecadores, apesar da manifestação de Deus em nosso favor, apesar do amor de Deus, apesar da bondade de Deus, nós somos pecadores. A grande diferença é que aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que fazem aliança com Deus, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel e Ele abençoa o seu povo. E Ele preserva esse povo. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que a nossa justiça é como trapo de imundícia, Ele sabe que não há quem busque a Deus, Ele sabe que Deus nos amou porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo, não há um sequer. Todos se corromperam, todos estão destituídos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós trazemos, irmãos, uma herança de pecado. O homem é pecador. Tenho certeza que se você for sincero consigo mesmo, você vai reconhecer isso. Você vai falar, de acordo com Deus, com o que Deus escreveu lá nos 10 mandamentos, eu não sou santo. Eu pequei já. Algum daqueles pecados eu já cometi. Talvez todos os dias você tenha transgredido. Nós somos pecadores. Nós somos desobedientes. O nosso coração, diz Jeremias, é desesperadamente corrupto. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso nós precisamos de uma aliança com Deus. Por isso nós precisamos de voltar à comunhão com Deus. Por isso nós precisamos do socorro de Deus. Porque por nós mesmos não temos condições alguma de nos tornarmos agradáveis a Deus e de sermos recebidos por Ele com bons olhos. Porque Deus trata o homem pecador como pecador. Aureli disse muito bem: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Que pecador que Deus ama? O pecador arrependido. Não é que deixa de ser pecador, mas é que tem consciência de que é pecador e que confessa os seus pecados a Deus e que pede perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, perdoa as nossas dívidas, tenha misericórdia de nós.
Essa é a diferença do pecador que está em aliança com Deus, do pecador redimido e do pecador rebelde. Aquele pecador que não reconhece que necessita de Deus para viver em comunhão com Ele. E o salário do pecado, o salário daquele que não reconhece, o salário daquele que é desobediente, quanto mais pecador consciente, que não se arrepende do seu pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E todos pecaram. Aí você vai falar, pastor, mas então como fazemos? Se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há salvação, como que nós vamos fazer? Por isso que nós temos a linda história da redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é necessário para entrar nessa família? O que é necessário para crer em Cristo? O que demonstra que nós cremos em Cristo? É uma atitude que, através da obra espiritual, da obra do próprio Deus em nós, por meio da fé, que abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesta noite você está ouvindo essa palavra de Deus. Você está conhecendo a história da criação, que Deus fez tudo lindo, Deus fez tudo perfeito. Mas o homem, criado à própria imagem e semelhança de Deus, corrompido, pecou. Cobiçoso, pecou, desobedeceu a Deus e herdou uma herança maldita que recai sobre toda a humanidade, a morte. E se tem uma coisa que você não pode duvidar, é que todos morrem. Não tem ninguém aqui de 200 anos, tem? Tem alguém aí no mundo de 200, 300, 400 anos de idade? Nem 1000 anos. Nem... Talvez o homem mais velho do mundo tenha quantos anos aí? Sei lá, 200 não chegou. Então, meus irmãos, uma coisa, e queridos visitantes, uma coisa é certa, todos morrerão. E isso a palavra de Deus diz que é salário do pecado, é retribuição, é o que você recebe pelo pecado. E esse pecado não é o pecado que você comete, apesar de você cometer todos os dias pecado, mas não é desse pecado que a Bíblia está falando. É o pecado original, é o pecado que Adão cometeu e que transmitiu para todas as gerações. O profeta Isaías, contemplando o Senhor, quando apareceu para ele, ele disse: ai de mim que sou pecador, em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos em pecado, nós já herdamos uma herança de pecado. Você está com medo da pandemia? Você está com medo desse vírus mortal de te pegar e te ceifar a tua vida? Saiba que ainda que você não pegue esse vírus, saiba que ainda que você viva 120, 130, sei lá, 150 anos, vai. Se você for a pessoa mais velha do mundo, ainda assim você tem um vírus mortal. A morte vai pegar você. Seja pela pandemia, seja pelo vírus, qualquer coisa, Covid, que seja, qualquer coisa, um dia, por velhice natural, você vai morrer. É aí que entra a bela história da redenção. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele disse que o homem passou a ser alma vivente. Esta alma não morre, irmãos. O homem não morre eternamente. O homem vive eternamente. É isso que a palavra de Deus diz. Que depois da morte física aqui, há dois caminhos. O caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Mas todos estarão vivos eternamente. Seja na vida eterna, desfrutando do gozo celestial, seja no inferno, preparado para o diabo e os seus anjos e todos aqueles que desobedeceram ao Senhor, que não creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você precisa ter a marca. Você precisa estar em aliança com Deus para fazer parte deste povo que desfrutará para toda a eternidade do céu, da glória de Deus, da presença de Deus. E não foi por menos
que para isso o Senhor Deus precisou enviar o seu Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, para morrer pelo homem, para tomar forma humana e para morrer em favor do homem. Porque quando Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás, a morte física, aquela morte que o homem passaria a não ter mais comunhão com Deus, a separação de Deus e, consequentemente, o tormento eterno, isso foi a sentença humana. E não tinha um homem sequer que pudesse, então, morrer em favor dos demais para poder salvá-lo. E a bela história da redenção é que o próprio Deus, por amor à humanidade, fez-se carne, humilhou-se na pessoa de Jesus Cristo, que possuía as duas naturezas. A palavra de Deus diz que Ele é o Emanuel, que Jesus é o Verbo. Ele estava no princípio com Deus, de João 1:1. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito, o único gerado do Pai. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus encarnado. Mas também Ele é o Filho de Maria, Ele é o ser humano, Ele é o homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele é o que levou sobre si as nossas dores, sobre as suas pisaduras com o sarado. Ele é que amargou a dor, Ele é que amargou toda a sorte de pecado sobre si. Ele é aquele que disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele se fez pecado por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha medo da morte, mas não da morte causada pelo Covid, não da morte causada pela velhice. Tranquilo, tenha medo da morte eterna. A morte eterna que nós chamamos, como pode morrer eternamente? A palavra de Deus diz que a segunda morte, a primeira morte é a morte física, você vai para o túmulo, vai virar pó. Mas a palavra de Deus diz de uma segunda morte, que é a morte eterna. E é essa que nós devemos temer. Porque essa morte eterna não é você deixar de sentir. Morte no sentido de ausência de Deus. Deus é vida. A ausência de Deus é morte. E a ausência de Deus é a ausência do bem. A ausência de Deus é a ausência de amor. A ausência de Deus é a ausência de misericórdia. A ausência de Deus é a ausência de bondade, porque só Deus é bom. E essa morte eterna, as pessoas vão viver nos braços de Satanás, que é o filho da perdição, é o filho da ira de Deus, que é o mentiroso, é o pai da mentira, é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. É ao lado dele, que aqueles que não creem em Jesus viverão eternamente. E o que a Bíblia chama isso de morte eterna, que é a separação da vida, da boa vida, da vida permanente em Deus, tudo por conta do salário do pecado, que é essa morte eterna. Temei, não aquele que pode destruir o corpo, mas aquele que pode sentenciar a morte eterna. Por isso que nós lemos no Salmo que aquele que teme a Deus vive vida tranquila e sossegada, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, desfruta de todo o bem, não apenas aqui neste mundo, mas na eternidade. E a palavra de Deus diz que você pode morrer neste mundo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que é o juízo? Julgamento, sentença. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Cristo não será mais advogado. Ele veio como advogado. Ele está hoje intercedendo por nós como advogado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Porém, a palavra de Deus diz que ele virá uma segunda vez. E quando ele vier,
ou quando as pessoas morrerem, chegará o dia do julgamento. E nesse dia do julgamento, todos comparecerão diante desse Jesus, como rei, como juiz. E ele julgará a todos. E ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste ver. Como que fizemos isso? Todas as vezes que fizeste a um pequeno, a mim fizeste. Todas as vezes que nós obedecemos a palavra do Senhor, vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. É para esse que ele dirá: vinde a mim. Mas a palavra de Deus diz também: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Povo rebelde, porque tive fome, não me deste de comer, estava nu e não me vestiste. Quando fizemos isso? Todas as vezes que não fizeste um desses meus pequeninos, a mim não fizeste. Todas as vezes que se rebelaste contra mim, não crendo em Jesus, não se quebrantando diante dele como Salvador, o único mediador, o único que pode te conduzir ao Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que não se quebranta diante do Senhor Jesus já está condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a história do Evangelho. Criação maravilhosa, queda, redenção em Cristo Jesus. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e glorificação. Aqueles que creem serão glorificados, viverão eternamente no céu, na presença de Deus. Lembram-se do ladrão da cruz? Pecador, terrível pecador. Jamais alguém era colocado numa cruz para ser morto se não fosse uma pessoa terrível que não pudesse viver em sociedade. Tamanha transgressão que o Senhor cometeu. No entanto, ele subiu naquela cruz blasfemando contra Jesus igualzinho ao outro. Os dois subiram naquela cruz sendo crucificados, um de cada lado de Cristo, Cristo no meio. E subiram naquela cruz blasfemando contra Jesus. Se tu és Deus, sai daí, salva-te a ti mesmo, liberta nós daqui também. Mas de repente, uma obra foi feita num daqueles homens. O Espírito Santo tocou no seu coração, abriu sua visão, abriu seu entendimento. Quando ele viu Jesus ao seu lado morrendo, houve uma obra espiritual na vida daquele homem. De repente ele para. E ele olha para Jesus e diz. Ele primeiro olha para o outro ladrão e diz: o que é isso que você está fazendo? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este nenhum mal fez. E ele reconhece que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele olha para ele e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual é a resposta de Jesus para esse homem arrependido? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a resposta que Jesus ensina para a gente? O que Jesus ensina para a gente, para nós, com essa resposta? Que depois da morte não acaba a história. Existe um destino, ou paraíso, que ele chama de paraíso, presença de Deus, e não era o corpo dele, ele estaria sepultado, como Jesus foi sepultado. Mas a sua alma vivente, o fôlego de vida do Senhor que forma o homem, a sua imagem e semelhança, que não morre nunca mais. Aquela alma está no paraíso, num corpo transformado. Mas que a palavra de Deus diz que um dia o seu corpo terreno também, que foi sepultado, ressuscitará. Quando Jesus voltar, a terra dará os seus mortos. E os corpos encontrarão novamente com a sua alma, corpo e alma, se encontrarão novamente glorificados. E aí estará completo novamente. E estarão
vivendo eternamente na presença do Senhor. Esta é a história da glorificação. Esta é a história da redenção em Cristo Jesus. Essa é a história nossa, queridos. Essa é a história da nossa humanidade. Todos aqui estamos no mesmo nível. Não tem branco, não tem preto, não tem magro, não tem gordo, não tem alto, não tem baixo, não tem pobre, não tem rico. Estamos todos debaixo de uma mesma história. É essa história que o salmista está dizendo. Transmita essa história. Fale desta história para os teus filhos, para que eles obedeçam esse Deus, para que eles temam esse Deus e para que eles sejam salvos por essa obra da redenção, para que eles entendam que o salário do pecado é a morte, que eles estão condenados se eles não creem, mas como que eles crerão se os pais não lhe ensinarem? Como que eles terão temor a Deus se os pais não transmitirem isso a Ele? E o Senhor Jesus, quando encarnado, Ele diz, quando Ele, depois de cumprir a sua missão, depois de morrer e ressuscitar, Ele ressuscita com todo o poder, com toda a glória. E Ele diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar para a eternidade. Todas as multidões que estavam ali naquele momento o viram subir, ser elevado ao céu, agora em corpo e alma. Primeiro ele morreu, foi sepultado, seu corpo sepultado, a sua alma com o Pai, no paraíso, onde ele disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas depois de 3 dias, ele ressuscita, seu corpo volta. E ele come, ele bebe, ele assenta-se para os seus discípulos, os discípulos tocam nele. Tomé não creu, só creu se eu tocar aí, toca, porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. E depois eles viram ele subir, ser assunto aos céus. E ele disse: é necessário que eu vá, mas eu voltarei. E eis que estarei convosco todos os dias. Ao mesmo tempo que ele está indo, ele é o Deus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus. E ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para convencer o homem, para guiar o homem, para fazer a obra desta salvação, para dar fé na mente e no coração da humanidade. E aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador serão salvos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Onde entra a questão então do batismo? Estávamos falando de circuncisão. E o Senhor Jesus, quando ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, qual foi o mandamento que ele deu para os seus discípulos? Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Este é o mandamento. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que, em 1 Coríntios 14, 7,14, ele vai dizer que aquele que não foi circuncidado, depois de Cristo, de uma nova aliança, não se circuncide. Mas aquele que foi circuncidado, mantenha-se circuncidado, não tem problema algum, porque nós agora estamos selados pelo batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quando perguntam a Pedro o que é necessário fazer agora que eu conheço a história da redenção, a história da salvação em Cristo, arrependei-vos, sejam batizados, porque para vós outros é o poder de Deus para a salvação, e para a vossa posteridade, para a vossa descendência é a promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez com Abraão, da sua descendência. Então, se no Antigo Testamento as crianças ao 8º dia eram circuncidadas, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve batizar seus filhos. Porque na nova aliança, a entrada, a marca desta aliança é o batismo. O próprio Cristo foi batizado. Ele cumpriu a lei, ele foi circuncidado ao 8º dia, mas ele também foi batizado, mostrando essa transição. Ele cumpriu a lei, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Aí ele cumpre a lei, ele é circuncidado ao 8º dia pelos seus pais. Mas quando adulto,
no seu ministério, ele é apresentado a João Batista para ser batizado. E agora, com toda a autoridade, ele diz, indo por todo mundo, pregai o Evangelho, batizamos, não circuncidamos. É uma nova aliança no sangue de Cristo. Então, por que nós batizamos a Elisa, mesmo ela não tendo consciência do que está acontecendo? Porque da mesma forma, Abraão batizava a sua descendência, batizou Isaac, e todas as descendências foram batizadas em obediência à lei de Deus. Quando a circuncisão é substituída pelo batismo, nós entendemos, aliancistas que somos, que Deus faz essa aliança com o seu povo, que nós devemos apresentar os nossos filhos mediante o batismo, ainda que eles não tenham consciência disso. Alguns questionam, mas a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas como que ela vai ser batizada se ela não crer? Então você teria que inferir, porque aí você tira um texto do contexto, você teria que inferir então o quê? Que se eu não posso batizar uma criança porque ela não crê, logo, quando uma criança morre, ou criança não morre, quando uma criança morre, eu tenho que afirmar então o quê? Que ela está condenada. Toda criança que morrer está condenada, não foi batizada, não crê, não provou, não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então toda criança está no inferno quando morre, porque se a regra é apenas o crer. Queridos, não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que é óbvio, é o ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai pregar o Evangelho aos pais, aos filhos, a todos. Mas os pais que crerem e forem batizados serão salvos. E, consequentemente, se ele faz parte da aliança por meio do batismo, e agora o batismo substitui a circuncisão, o que ele tem que fazer com seus filhos? Isso que o salmista está dizendo. Ensina os teus filhos, apresenta eles, marca os teus filhos. Você vai marcar não com base na fé própria deles, mas com base na fé tua, como filho de Deus, como fazendo parte dessa promessa, que você está inserindo, você está entrando com o teu filho nesta aliança, assim como Abraão fazia com o seu filho, e a sua descendência fazia o mesmo, introduziam os seus filhos nessa aliança, para que depois de adultos eles pudessem confessar com suas próprias bocas que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o privilégio então dessas gerações que são instruídas, que são orientadas? É o privilégio de fazer parte de um povo abençoado e consequentemente recebendo as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Faz parte, foi apresentado, foi introduzido no corpo de Cristo, na comunhão dos santos. E, consequentemente, vai receber as bênçãos que Deus derrama sobre esse povo. Até que, quando estiver com conhecimento pleno, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se for assim, de planos e eterno decreto de Deus, ela venha confessá-lo como Jesus como Senhor de sua vida. É isso que a Jéssica está fazendo aqui nesta noite. Eu digo Jéssica, porque a igreja não pode cobrar de quem não é membro da igreja esse compromisso. A Jéssica é membro da igreja. E as perguntas, a responsabilidade que o Salmo diz, ensina os teus filhos, para que eles ensinem as suas gerações, isso a igreja não pode cobrar de quem não é membro da igreja. A Jéssica, ela será hoje responsável pelos seus atos, pelo compromisso que ela está assumindo diante de Deus e da igreja, de ensinar seus filhos, a sua filha e os seus filhos no caminho do Senhor. Mas, graças a Deus, ela tem a anuência do Tiago, que apesar de não ser membro da igreja, apesar de nós não podermos cobrá-lo desse compromisso, dessa responsabilidade, mas ele está aí dando toda o seu aval, dando toda a sua aprovação, toda a sua anuência para que a sua filha seja apresentada. Por isso os dois virão à frente apresentar a sua filha, mas o compromisso será assumido diante de Deus e da igreja, pela membro da igreja, a nossa irmã Jéssica aqui,
diante de todos. Então nós vamos, nesse momento, passar ao batismo. Antes eu quero colocar para você que está aqui nessa noite a aplicação desta palavra. Como eu disse, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, separados estão da glória de Deus. E todos, o salário do pecado é a morte, todos carecem da salvação em Cristo Jesus. Se você não conhecia essa história, se você não tem a marca desse compromisso, de ter sido redimido por Cristo, de ter a fé em Cristo, e de renunciar a si mesmo, entendendo que o mundo não pode te dar a salvação, que a liberdade aparente que você possa ter não te conduzirá à salvação. Somente em Cristo a verdadeira liberdade. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós só somos verdadeiramente libertos em Cristo Jesus. Só há verdadeira paz, só há verdadeira vida quando estamos em aliança com Deus, que se dá hoje por meio daqueles que são introduzidos pelo batismo. Crê e for batizado será salvo. Então hoje, queridos, você ouviu a palavra de Deus. Hoje você ouviu o plano da criação, queda, redenção e glorificação. Hoje você ouviu qual é o caminho que conduz à salvação. E a palavra de Deus nos adverte. Hoje